Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Olá, seja bem-vindo ao Entrevista Com, um programa que lhe dá a conhecer a vida e carreira de uma figura pública nacional e internacional. No programa de hoje vamos ter uma convidada para lá de especial. Ela é uma artista com muito talento e já deu provas disso. Quer saber de quem se trata? Não saia daí! Não faz coro, mambo já pegou. Deus fez o mundo, cada um com seu parceiro. Mana, não vale ficar sozinha, aqui é 2 a 2. Mana, não vale ficar sozinha, aqui é 2 a 2. Mana, 2 a 2, 2 a 2, 2 a 2, 2 a 2. Mana, 2 a 2, 2 a 2, 2 a 2, 2 a 2. Believe me, baby, baby, for you, Nesta vida lamento por não ter trilhado os conselhos dos meus pais. Acabamos de ver vídeos de alguns trabalhos feitos pela nossa convidada em estúdio e com certeza você já sabe que trata-se da Maia Azuda, porque ela canta e dança como poucas. Olá Maia, bem-vinda ao nosso programa. Olá. Está tudo bem? Muito obrigada. Tá tudo bem, graças a Deus. Podemos ter aqui uma conversa. Primeiro, estás confortável aqui no nosso espaço? Com certeza, super confortável. Muito bem. Maia, o teu nome de registro é Idionete Patrícia Manuel Pinto. De onde é que surge o nome Maia Azuda? Certo. Maia. Maia é o nome que nós chamamos na gíria nome de casa. Porque era uma disputa entre a minha mãe e o meu pai. Normalmente os homens ganham sempre. A minha mãe queria que eu me chamasse Maia e o meu pai Idionete. Como naquele tempo o homem sempre vencia e que levava a filha para registrar essas coisas todas. Então ficou Idionete, mas a minha mãe não abdicou do nome Maia, disse que em casa toda a gente vai chamar Maia. E sou assim conhecida até hoje. O Zuda foram os meus vizinhos aos meus 12 anos, começavam a chamar Maia Azuda, Maia Azuda. E na altura com essas redes sociais, o meu irmão, ele abriu o meu, na altura era o Wi-Fi que existia, ele criou o meu e escreveu logo Maia Azuda. Quando eu comecei a cantar, as pessoas não perguntavam para mim como é que eu me chamava. Iam para mim as redes sociais e tiravam lá o nome. Eu queria abdicar desse nome Maia Azuda, eu não queria. Eu queria ficar Maia Pinto, mas o povo é que manda. E eles Azuda. não aceitaram essa mudança, nem um bocado. E ficou Maia Azuda, que é a artista que nós conhecemos até hoje, não é? Graças a Deus. E tu nasceste em Luanda, propriamente no bairro Cacenda. Certo. Como é que foi a tua infância? Sempre foste uma menina muito mexida? Olha, acho que desde mais pequena, né, até os meus 8 anos, sempre fui muito quieta, muito quieta. Eu tenho uma tia que até hoje ela dizia, tu davas pena. Dava pena no sentido de que eu só ficava assim calada, só olhava, parecia uma coitada. Mas depois eu comecei a falar muito, comecei a mexer muito, e não sei o que aconteceu, não sei também o que foi, se passou um vento ou qualquer coisa assim, e fez com que eu me tornasse mais dinâmica, mais mexida. E sempre gostei muito de dançar e gostava muito de moda. Eu só queria ser Miss, eu não queria saber nada de música, nunca sonhei ser cantora. E isso fez com que a minha infância e a minha adolescência fosse muito mais movimentada, porque eu já organizava concursos de Miss Infantil, já fui Miss Infantil, na adolescência também fui Miss, era sempre assim, essa coisa toda. Para além de passares pela dança, querias ser advogada e também chegaste a ser Miss Miami, mas acabaste na música. Quando é que surgiu esta paixão?
Surgiu desde o momento que eu fui aceita pelo público, fui ouvida e passei a olhar para mim como uma artista no setor da música, no lado da música. Porque eu já gostava de dançar, eu já dançava, mas não passava pela minha cabeça ser cantora. Mas eu quando fui ao estúdio do DJ Romano, que fez a minha primeira música, o Simbawe, eu fui no intuito de gravar um spot publicitário para um dos eventos dele. Chegando lá, ele alterou tudo, disse que eu tinha que cantar alguma coisa. Eu disse, eu não sou cantora, eu não tenho que cantar. Eu ficava com medo, porque eu também já fui plateia, também já estive do outro lado, estamos sempre, e eu era muito crítica também. E eu ficava com medo, não, eu vou cantar, depois vou bater na rocha, essas coisas comigo não. E ele disse, não, canta essa música, vai ficar por aqui. Eu acreditei nele. Fizemos a música, assim do nada, criamos tudo no momento. E depois de 2 semanas eu estou a ouvir a música a tocar lá no Cacenda, numa das festas muito conhecidas, que era o da Gadá. E o meu irmão vinha para mim dizer, olha Maia, tem uma música que está a bater muito. Ele depois me ouviu e disse, essa voz é minha, essa música é minha. E disse, cantaste quando? Essa música não é tua, essa música é de uma sul-africana. Os meus irmãos em casa não acreditavam, ninguém acreditava que a música era minha. Tirando o meu vizinho que me levou ao Romano e fez alguns vídeos da gravação. Ele teve que ir para a minha casa e mostrar aos meus irmãos da Maia e não sei o quê. E só assim eles acreditaram. Mas eu mesmo assim não queria cantar, não queria ser cantora. Para além do DJ Romano que tu acabaste de falar, com quem é que tu começaste propriamente a dar os primeiros passos na música? Porque tu começaste a cantar há quase 10 anos, né? Isso foi em 2012. Já são 10 anos, né? Já. Com quem é que tu começaste a dar os primeiros passos? Foi mesmo com o Romano, porque a música começou a tocar, ficou muito conhecida a nível nacional e internacional, e as pessoas associavam a música como se fosse sul-africana. Talvez pela língua que eu usei na música e por não estarem acostumados com o Afro House, que é o estilo que eu faço. E as pessoas diziam que a música era sul-africana, ele sentiu a necessidade de ver o trabalho dele reconhecido e não acharem que é de uma outra pessoa, enquanto eu estava aí e vivia no Cacenda. Ele via para a minha casa, falou com a minha mãe, com os meus irmãos, para pedirem para me incentivarem, me aconselharem a aceitar isso e dar as caras. E levou tempo. Depois só assim eu aceitei e fui lá. Não foi fácil. Não foi fácil. Não. E para a tua família foi fácil? Como é que eles Para a minha família foi fácil. A minha família é uma família muito religiosa. A minha mãe, na altura, eu disse que eu não queria ser cantora e não era algo que eu quis. E ela disse, se tu não querias e fizeste bem e és aceita a nível internacional e a música tem esse sucesso todo, é porque Deus assim o permitiu. E se calhar alguma coisa te espera aí. E tenta, vamos ver como é que vai ser, onde é que vai dar, desde que seja tudo dentro daquilo que são os teus princípios e não se perder dentro deles. E quais eram os cantores que tu admiravas na altura? Hoje, atualmente, tens uma relação próxima com eles? Na altura eu gosto muito de ouvir mais gospel e na altura eu ouvia muito Patrícia Faria, Karina Santos e Impactos 4, Iola Semedo, claro. E eram os cantores que eu admirava muito, principalmente Karina Santos. Atualmente vocês tens alguma relação próxima com um deles? Graças a Deus tenho uma relação próxima com um dos, passei a conhecer, desde que entrei no mundo da música, fui bem recebida, são pessoas muito acolhedoras e eu gosto. Maia, o teu primeiro grande sucesso no estilo Afro House, o Simbawe, foi um boom para todos os amantes da boa música. Tinhas noção que teria esta repercussão toda? Não tinha. Nem esperava. Eu nem acreditava. Eu achava que haveria já de ser apedrejada, chamada de bateu na rocha, essas coisas que costuma-se dizer nas pessoas quando não têm sucesso. Uhum. E tu começaste a cantar, acho que tu tinhas 20 ou 21 anos, não é? Certo. E quando começaste a ser reconhecida nas ruas, como é que foi a tua reação? Como é que te sentias? Mal. Mas mal porquê? Porque a imagem de ser uma música de uma sul-africana ainda não havia saído da cabeça das pessoas. Então era muito difícil. Às vezes eu estou com alguém assim ao lado e dizia, já ouviram aquela música Simbawe? É de uma cantora sul-africana, mas ela agora vive no Alvalade, conduz um Range branco e eu estou lá ao pé dela e anda de táxi e estamos assim as duas a olhar. Falo que é minha, meu Deus, não vai me acreditar.
Somos dois. E eu ficava assim, eu fingia que nem era de mim que estava a falar. Então era muito engraçado e ao mesmo tempo complicado, difícil, às vezes. E como é que tu conseguiste associar a tua imagem à tua música? Sendo eu, aceitando a situação em que eu me encontrava e aceitando a minha situação real. Porque quando nos tornamos conhecidos ou famosos e temos uma vida, uma rotina diferente daquilo que nos espera mais lá para frente, é muito difícil às vezes conciliar e tentar mudar. Principalmente quando tu não tens uma estabilidade financeira de acordo com aquilo que é a expectativa dos fãs. E então, a melhor forma de encarar isso é aceitar. Quando tu aceitas a tua posição, tu sabes lidar com qualquer situação. E eu aceitei e eu agia normalmente, agia de forma natural, evitava ao máximo não deixar de ser a Maia e não deixar de fazer aquilo que realmente era a minha identidade. Olha, Maia, e tu, para além de cantar, tu também danças muito bem. Como é que tem sido conciliar estas duas artes? A dança é a minha paixão, esquece. Eu acho que eu me enquadrei bem no estilo Afro House por causa da dança. Acho que eu aceitei esse estilo para mim porque me permitia fazer as duas coisas. Permitia-me dançar, porque a dança é a minha paixão e eu não sei se daria certo eu começar a música parada. Olha, por outro lado, Maia, tu fizeste muito sucesso também com a música Conquarã e também Certo. a música foi nomeada nos Africa Music Awards. E Como é que tu te vencemos. sentiste? E venceram! Sim. Como é que tu te sentiste, para além de vencer, participar ao lado da Tinashe, da sul-africana Zahara e também da Yemi Alade? Senti-me privilegiada e senti que o meu trabalho estava a ser reconhecido, que finalmente eu comecei a encaixar na minha mente que eu tenho um talento aí para música. E em 2000... Comecei a acreditar um bocadinho, porque eu acho que uma das minhas dificuldades era eu acreditar que eu era já uma artista. Mas o que é que te fez acreditar que tu eras uma artista? É mesmo esses reconhecimentos, a aceitação do povo, do público e dos outros artistas também, fazedores do estilo e não só de outros estilos, reconhecerem e parabenizarem o nosso trabalho, darem um certo valor. Isso faz com que nós olhamos para nós e passamos a reconhecer sim aquilo que nós estamos a fazer. Olha, e este reconhecimento deu-te 3 nomeações em 2007 É verdade. no Angola Music Awards. Tu chegaste a levar algum prémio? Não, infelizmente não. 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 Mas o sentimento do trabalho estar a ser bem feito continuava? Não, com certeza, com certeza. Às vezes não é muito importante nós acharmos que por não levarmos o prémio não estamos a ser reconhecidos, valorizados ou não estamos a fazer bem o trabalho. Dentro do melhor existem vários bons artistas e é normal que em termos de votação, quando é um concurso que é por votação, às vezes nós temos que saber reconhecer a nossa perca. Maia, todas as tuas músicas, se olharmos aqui para a tua carreira, né, todas elas têm um videoclipe. Fazes disso de propósito? Tu achas que a promoção da música ou gravar um videoclipe ajuda muito na promoção da própria imagem do artista? Com certeza, porque isso foi propositado no princípio da minha carreira, porque eu era chamada a menina de Zimbabue. As pessoas não tinham a imagem da Maia, tinham a imagem da música, conheciam a música da Maia, mas não conheciam a Maia. Eu chegava para uma atividade, para um espaço, e as pessoas olhavam para mim e boa tarde, boa noite, bom dia. E tu notavas que ninguém fazia ideia de quem tu és. E tu sentas. E depois quando chamam-te ao palco, vamos ter agora Maia Zuda. E tu estás a entrar. Todos eles... E eu dizia, epa, não conhecem. Não têm noção da imagem da Maia, mas sim da música. E fazer o vídeo ajuda bastante, sim. Vídeo, TVs, programas, ajuda bastante a ser conhecida. A imagem do artista, não só da música. Porque às vezes a música vai e tu, artista, ficas aqui, atrás. Ninguém sabe de ti, ninguém sabe quem tu és. Maia, depois de tanto sucesso que tu fizeste, tu acabaste por deixar um pouco a música de lado, tu fizeste uma pausa para dar primazia aos teus compromissos pessoais. Foi muito difícil para ti estar longe dos fãs nesse período ou foi algo normal para ti?
Olha, de princípio foi normal, foi uma decisão minha, muito antes de eu construir família, a decisão foi tomada muito antes. Eu me sentia cansada, me sentia muito, muito cansada e eu queria dar uma pausa. E graças a Deus coincidiu também na fase de eu construir a minha família, ter a minha filha, e isso prolongou mais o tempo de ausência dos palcos. Mas sentes que depois disso tudo valeu a pena? Valeu. Valeu. Valeu sim, valeu. Maia, agora temos uma surpresa para ti. Não sei se nos autorizas a te mostrar esta surpresa. Mas se eu dizer que não, vão deixar de mostrar? Claro que não. Então. Então vamos a isto? Tá bem. Vamos ver. Olá, Maia. Daqui é o teu mano, Emir. Estás habituado que eu te chamo de Zuzu. Dificilmente lhe chamo de Maia. Eu vou ser breve. Maia para mim é especial. Maia é mais do que uma irmã. Ela sabe disso. Ela sabe o que representa para a minha vida. Eu não me lembro uma só vez que eu precisei de ti e tu não se fizeste presente. Que continues a ser essa pessoa incrível, essa mulher fantástica, guerreira, batalhadora. Amo-te muito, tu sabes disso. Continua a trabalhar, nunca pares por nada nesse mundo. Eu desejo-te a ti sucesso, saúde, tudo, mais alguma coisa, minha irmã. Eu estou contigo, tu sabes que tu podes contar comigo. Emir, Diel. É um irmão para mim. Mas esquece. É o irmão que a música me deu, por acaso. Já vão há 10 anos que estou na música, 10 anos. Eu tenho ele como amigo, como irmão, como companheiro. E temos uma ligação muito forte. E para além dele, tens outros amigos que fizeste no mundo da música? Tenho, sim, tenho. Quem são? Amigos, irmãos, companheiros. Tenho o Emir, tenho o Bebucho Kikuya, que é meu irmão, né? Já é família. Ele já é família. É uma relação pública até. É uma relação pública, não tem como. São pessoas que eu fiz na música, mas tornaram-se mesmo família. Temos uma irmandade espetacular. Maia, tu costumavas te apresentar como uma artista inteiramente do estilo Afro House. O que é que te fez mudar de estilo? Olha, não mudei de estilo. Não. Não mudei de estilo. O tempo que eu fiquei ausente dos palcos, mas com a fase de pandemia, essa coisa toda, eu pude refletir mais, conhecer-me mais, estudar mais aquilo que é o meu perfil comportamental, minha educação emocional, conhecer-me em termos profissional, de voz, canto, minhas capacidades, onde é que eu posso, como é que eu posso fazer. E quando a minha gente, a Fernanda Sobral, perguntou-me se eu queria regressar aos palcos, se eu não queria mais, porque ela sentia saudade, ela nunca desistiu de mim. Por acaso ela ligava para mim todos os santos dias a dizer: Maia, tens que cantar, não podes ficar assim. Eu dizia: não tenho mais tempo, tenho preguiça, porque a preguiça tomou conta de mim. Fiquei mesmo preguiça. Eu já não sabia como é que eu vou estar em palco. O que eu vou dizer? Como é que eu vou pegar o microfone? Porque eu desliguei-me totalmente daquilo que concerne a arte. Até redes sociais também, fiquei mesmo distante durante 5 anos de tudo que tem a ver com os holofotes, a música, dança, tudo. Então foi muito difícil regressar. Foi muito difícil regressar porque psicologicamente também estava preguiçosamente parou, bloqueou no que concerne a isso. Mas depois fui meditando, fazendo uma pesquisa, estudando mais a mim mesma e a música, e ela chegou à conclusão, eu disse: não, eu vou voltar. E ela disse: mas não podes voltar da mesma forma, porque o mercado também já estava diferente, a dinâmica já é outra, já há muitos fazedores estilo Afro House, mas de uma forma diferente, claro, mas há muita dinâmica no que concerne ao nosso mercado, ao estilo Afro House. E ela disse: vamos ter que ter uma nova Maia. Eu disse: uma nova Maia? Nova Maia como?
Ela disse, vamos ver, vamos tentar inventar. Eu disse, tá bem, acho que eu não quero mais cantar também essas coisas aí, adoços, não quero, porque os meus dançarinos, meus ex-dançarinos, eles já são cantores também. Eu disse, não, eu não posso mais cantar o que eles estão a cantar. Eles têm lá, os adoços agora, hoje em dia, o Afro House, eu chamo Afro Kuduro, já não é, temos ouvido aí, eu ouço Afro Kuduro. Eu disse, eu não faço Afro Kuduro, eu faço Afro House. Mas a única forma de me diferenciar deles é fazer Deep House. Porque o Deep House não confunde-se com Kuduro. Já o Afro House pode-se confundir com Kuduro. E foi quando tivemos a ideia de lançar a música O Aleluia. O Aleluia já é um Deep House, é diferente, é mais canto, mais melodia, tem mais musicalidade, ritmo diferente. E isso aí nem toda a gente faz Afro House aqui consegue fazer. Esta música, Aleluia, faz parte do teu primeiro álbum discográfico intitulado Minha Bênção, que tu lançaste agora em 2022. Como é que correu o lançamento e por que é que tu escolheste este título? Esse título dessa música, Aleluia, tem a ver com a letra da música? Não, estou a falar propriamente do álbum. Do álbum, A Minha Bênção. Porque é mesmo a minha bênção, é mesmo uma bênção, porque eu já canto desde 2012, imagina. Eu sempre tive o desejo, o sonho de ter meu álbum, mas não foi possível. Já não foi possível, sempre muitas dificuldades, barreiras, contratempos, essas coisas todas que foram surgindo e não permitiram que eu lançasse o álbum antes. E eu dizia sempre, não, vou lançar já. Tinha sempre essa ideia de dizer vou lançar, mas acontecia sempre alguma coisa não muito boa que não permitia o lançamento do álbum. E hoje, de regresso aos palcos, depois de 5 anos, e eu tive a bênção de criar uma estrutura que me permitisse a realização desse desejo, desse sonho, não tem como eu dizer que é a minha bênção. É a minha bênção. É como se diz, a bênção chegou. Não há como fugir. Não. E eu aceitei e eu acredito que era mesmo para ser agora. Maia, falando propriamente do teu álbum, nele tu trazes algo diferente do habitual. Tu cantas semba, kuduro, afro house, pagode e queremos saber nós o que é que tu pretendes com esta versatilidade musical? Pisar em outros palcos, conquistar outros ouvidos, porque aí neste álbum temos vários estilos para vários gostos e fugindo um bocadinho daquilo que é a imagem de fazedora de adoços, simplesmente a kudurista ou a dançarina, a cantora do Afro House, nós ainda temos que aceitar que nós ainda temos um certo preconceito aos fazedores do meu estilo, Afro House, seja kuduro. As pessoas olham para ele e dizem, o kudurista, não dizem o cantor. E acho que tem a ver com a forma de canto e o relaxo, porque também o estilo Afro House Kuduro permite-te relaxar mais, não explorar muito aquilo que tu tens mais para dar e ficas muito relaxada, muito limitada e eu não quero mais isso. E nesta obra, quem são os artistas nacionais e internacionais com quem tu trabalhaste? Neste álbum é mesmo a minha bênção. Eu queria que é mesmo meu álbum, para mim, meu, e sem participações. Mas que eu não podia deixar de meter as músicas que me fizeram Maia hoje. E também não podia deixar de lado o meu companheiro, ele tinha que fazer parte do meu álbum. Tem a participação do Bebucho Kikuya. E ele não podia faltar o nome dele aí na capa do álbum, não podia mesmo. E internacional tem o grupo moçambicano, os Afro Manjá, que fizemos uma música que é o Niranza. Eu gosto muito, a música tem toda a produção deles e gravamos também mesmo em Moçambique. A língua que eu canto na música também é uma língua nata de Moçambique, é o Xangana. E eu gosto muito dessa música e também não podia faltar no meu álbum. Quando tu fazes colaborações com outros artistas, principalmente internacionais, tu consegues beber o que eles também trazem? Com certeza. Acho que é uma particularidade que eu tenho. Eu consigo absorver muito rápido aquilo que me é transmitido. Maia, por que o teu álbum Minha Bênção foi disponibilizado apenas nas plataformas digitais? Primeiro, pelo tempo de ausência no mercado.
e pela sede que eu tinha de lançar o meu álbum, eu disse, repito, que o álbum eu fiz por mim. Eu precisava desse álbum, eu queria esse álbum. E era esperado por mim, pela minha família, pela minha mãe já há muito tempo. E infelizmente a minha mãe não pôde estar presente e ver a realização do álbum, então não senti necessidade de fazê-la em físico. E eu, em concordância também com a minha equipa, né, a Fernanda Sobral e a produtora que apostou a fazer o lançamento do álbum, que é a JS1, decidimos lançar mesmo de forma digital. Fizemos algumas cópias físicas para o dia do lançamento, que fizemos a apresentação do álbum para as pessoas que estiveram lá presentes, porque tem sempre alguém que gosta do físico, sente-se mais próximo do artista. Há colecionadores, há pessoas que gostam de colecionar CDs, e fizemos algumas cópias, mas pouquíssimas, só para as pessoas que estiveram lá presentes no dia da apresentação. E caso os teus fãs queiram receber um álbum físico, terão de esperar até quando? Olha, isso eu vou ter que não sei. Se fizerem os pedidos e nós sentimos a necessidade de termos em físico, com certeza que a minha produtora a JS1 vai dar um jeito nisso, vai disponibilizar no momento que tiver que ser. E quanto à turnê para a divulgação do teu álbum, tu já tens pretensão de fazer? Se sim, quando? Já temos sim, mas era suposto começarmos a fazer durante esse período, mas como temos a fase de eleição, tivemos que cancelar tudo e provavelmente só vamos fazer em outubro. Mãe, agora temos mais uma surpresa para ti, gostaríamos que prestasses atenção e visses com todo o carinho, porque preparamos para ti com muita alegria, pode ser? Pode. Vamos a isto. Olá, oi amiga, beijinho. Eu nem sei por onde começar, né? Porque falar um minuto sobre a Maia é quase nada. Eu conheci você quando fui estudar no mesmo colégio que tu. Encontrei-te e achei-te maravilhosa. Nos demos bem, sempre nos demos bem, sempre. E continuas a ser, né? Sempre foste maravilhosa, sempre foste atenciosa, sempre foste amiga dos teus. E agradeço muito isso. Você representa para mim irmandade, segurança, maturidade. E que continue sendo essa pessoa que sempre foste para mim e para os teus, não é? E saiba que eu te amo muito. E que agradeço a Deus por ter te colocado em minha vida. Desejo a você todo o sucesso do mundo, minha amiga. Obrigada por seres essa pessoa que és para mim. E contudo, amo-te. Beijo. Vânia Rápia. Minha amiga, é minha irmã, minha companheira. Nos conhecemos desde 2004 não, desde 2005. Desde 2005, nós somos amigas desde 2005. Até hoje. Os teus amigos também, eles são daquelas pessoas que estão sempre atentos à tua carreira, tudo que tu fazes, eles apoiam? Não, com certeza, com certeza. Eu não sou muito de fazer muitos amigos. Eu sou uma pessoa muito conhecida, dou-me bem com muita gente, mas amigos, não tenho tantos, são sempre os mesmos. Os meus amigos tenho os da infância até hoje, e quando conheço alguém, normalmente, se for meu amigo, a relação de amizade é contínua, é duradoura. E então temos essa particularidade, e quem é amigo apoia sempre, mesmo criticando ou não gostando às vezes, mas vai estar sempre aí do nosso lado, a dar sempre aquele suporte. Particularmente, como é que eles reagiram quando tu disseste a eles que irias enverdar para uma carreira de atriz? De atriz? Olha, eu não disse. Eu não disse. Eu simplesmente fui e não dizia nada. Não dizia nada, só depois de disserem não, a novela vai pro ar. E eu disse, então gravei novela. Eu disse, eu gravei novela, não acreditavam. Gravaste nada, porque eu sou tímida, sem envergonhada. Você gravou novela assim? Eu disse, eu gravei. Não davam a acreditar, eu gravei essa extensão. Chico Lourenço, vai ver na publicidade.
como é que foi essa experiência? Assim mesmo sou. E depois eles foram vendo e disseram, por acaso gravaste bem, não sei o que, essa coisa toda. E como é que foi esta experiência? Muito boa, muito boa. E não é fácil ser atriz, desculpa, não é fácil. O que é mais difícil em optar uma carreira de atriz? O difícil é quando depende muito do nosso perfil, às vezes. É muito difícil, tu despires daquilo que tu és e encarnas um personagem de um ser diferente, de um perfil diferente. É muito complicado. Eu passei mal. Passei mal porque eu sou muito tímida. É todo mundo à vontade, tu não podes ter vergonha, tens de falar, olhar para as pessoas. E há cenas, há situações muito próximas, muita intimidade, essa coisa. Acho que isso é mais difícil. É muito mais difícil. E chorar. Eu não sou muito dramática, não sou. E a primeira cena que eu tive que gravar, meu primeiro dia de gravação foi uma cena dramática. Eu tinha que chorar, implorar, não faz parte do meu perfil. E foi difícil, muito difícil. Que eu chorei, de verdade, mas não chorei porque estou na cena, não. Chorei porque eu estava nervosa, porque não estava a conseguir fazer. E eles estavam a gritar, tu tens que fazer, corta! E eu comecei a chorar. Mas eu estava a chorar, de verdade, mas era raiva. E depois disseram, tá aí, sim senhora, vamos. E eu disse, meu Deus, não quero mais. Eu queria desistir, mas depois fui me acostumando, adaptando e me apaixonei. Porque depois achei aquilo muito engraçado, era já uma rotina. Às vezes todos os dias, de repente, olha, a tua cena hoje é mais alegre, mais emotiva, estás aí. De repente a cena é mais triste, mais calminha. E os colegas também ajudam-te bastante, dão aquele apoio, os professores também são fantásticos, pacientes. Depende, quando tu tens uma boa equipa, pessoas boas a trabalharem para ti, contigo, ajudam-te muito a tu enfrentares a situação e a adaptares. E o que é que foi mais prazeroso, se assim posso dizer, nesta tua curta carreira como atriz? Olha, foi mesmo gravar. Foi gravar. Olha, depois da minha primeira cena aí já eu gostava, eu tinha vontade de gravar, sentia muita vontade, eu estudava, lia os textos, eu já queria que chegasse a minha vez de entrar em cena e isso me dava uma emoção e eu gostava. Foi muito emocionante. Já pensaste em investir de forma acerrada nesta carreira de atriz? Ou preferes ficar pela música? Não, eu prefiro a música, mas a representação é uma coisa muito forte, conquista-te mesmo, é muito forte, porque é muita entrega, é muita mudança de personalidade, tu passas a conhecer muitas personalidades, perfis diferentes, comportamentos diferentes e passas a saber lidar com esses perfis todos de uma forma assim, natural, descontraída. Para além da tua turnê, quais são os outros projetos que tu tens em carteira? De momento, nós queremos mesmo explorar um bocadinho mais o álbum, mas eu estou em fase de gravação também, estou em estúdio. Ainda teremos muitas surpresas mais lá para frente e trabalhar mais aquilo que é a versatilidade que eu trouxe. Maia, nós estamos mesmo no final da nossa entrevista, mas tu não podias sair daqui sem dizer aos teus fãs onde é que eles podem te encontrar, caso queiram conversar contigo. Os meus fãs vão encontrar-me nas minhas redes sociais. Tenho o meu Instagram, que é Maia Azuda Oficial. Tenho o Facebook, que é Maia Azuda Oficial 16. Tem TikTok, né? Que agora é muito comum, que é Maia Azuda Oficial também. Snapchat, que é Azuda 6 também. Então, essas são as minhas páginas. Estou lá e quem quiser saber mais sobre a Maia, saber da agenda, do que está para acontecer, o que já aconteceu, é só seguir a página e estamos ligados. Maia, agora olhando um pouquinho para a tua vida pessoal, tu foste mãe não tão recentemente, já há 3 anos, e tu tens uma menina. Como é que tem sido essa experiência toda? Como é que tem sido a relação com ela? Muito boa, muito boa. Tenho aprendido bastante. Olha, ter filhos é como se tivesse ido para a escola, né? Tu vais estar sempre a aprender, todos os dias tu vais aprender com eles, porque eles te ensinam. Mas te ensinam mesmo. E dá saudade também, dá saudade. Dá saudade a fase do colo. A barriga não. Não, eu tenho saudade da barriga. Por acaso eu gosto de barriga de grávida, eu gosto. Eu gosto muito de ver, mas aquelas grávidas jeitosas, grávidas... Eu por acaso tive uma gravidez
espetacular. Tenho saudade da minha barriga, mas tenho saudade de amamentar, assim, beber no colo, eu gosto. Acho que a fase que eu mais gostei foi da amamentação. E qual seria o número perfeito para ti? 3 filhos, 4? Eu não gosto muito de números ímpares, não gosto muito. Então seriam oito. 4. Ah, pensei que fossem 8. 8? Sim. Esse tempo? Não, isso era naquele tempo dos nossos pais, nossa mãe. Eu assim tenho 5, 6 irmãos, tá bom. Agora eu vou dar mais 8 irmãos. Não faz isso. 4 é suficiente. Ah, dá 4 tá bom. 4 já é muito, nessa fase. Não, 4 é muito. Não faz. Faz isso. 4 é Maia, muito. muito obrigada por ter estado aqui conosco. Já sabes que aqui é a tua casa. Sempre que quiseres podes voltar. E é com uma pena minha, muita pena da equipa também, que a nossa entrevista vai ter que ficar por aqui, mas com certeza tu vais voltar e vamos nos sentar aqui ou num outro sítio, mas para ter uma conversa. Né? Eu agradeço o convite, gostei. Olha, é super confortável, afável também estar aqui. Muito obrigada, até a próxima. Obrigada. Quanto a si, deixa-me agradecer por ter estado connosco em mais uma edição do programa Em Entrevista com, e desta vez a nossa convidada foi a rainha Maia Azuda. Continue a seguir-nos nas redes sociais, Facebook e Instagram Stop News e no YouTube Stop TV. Já sabe, esta edição fica por aqui, mas a próxima trará com certeza mais uma figura nacional, não sei, ou internacional. Até lá, fique bem. Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.